irmãos cantando bênçãos. E aí eles vão dizer, pastor, só lembra daquele dia, Deus fez assim. Eu fiquei voando o tempo, até que ele começou a dar os detalhes, e me lembrei. Ele me procurou no canto, e até que ele me encontrou. Pastor, eu vou lá em casa, porque minha filha está muito doente. Chegando lá, a filha dele estava já com esse roxinho e a mãe desesperada chorando. E eu vendo aquela cena, eu só quis perguntar: você crê que eles podem curar a sua filha? E ela não respondia porque não conseguia, devido a chorar tanto. Mas teve uma hora que eu obtive a resposta. Ela disse: eu creio. Fizemos a oração. A menina já está morrendo. Não sei qual foi o problema exato. Mas ele me contando depois que veio minha lembrança de tudo. E eu fiquei até maravilhado, porque tem coisas que só Jesus faz. Aí daqui a pouco a menininha chegou, tinha saído da piscina. Então, irmãos, a oração, ela opera na cura, opera na libertação. A oração, ela opera na vida do crente. Quem ora não consegue ser derrotado, não é derrotado pelo inimigo, porque ele se reveste de autoridade. Fala de revestir, nesse texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17, temos aqui algumas virtudes, segundo a epígrafe desse texto, a serem observados. O texto sagrado diz assim, olha que coisa interessante: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Veja, irmãos, revesti-vos, pois, como eleitos. A Bíblia diz que nós somos a nação santa, povo adquirido. Somos um povo eleito. E o que é eleito? É alguém que foi escolhido por uma vontade soberana. Quando um presidente ele vence, se não houver das maracutaias, ele foi eleito pela maioria. E o povo, ele é soberano. E nós fomos eleitos não pelo povo, porque se fosse pelo povo, nós estávamos condenados ao quinto dos infernos. Eu precisei ir na caixa resolver um problema. E aí eu vi como duas mulheres passaram por aqueles lavadores de carro, na orla. E ele pegou lá, eu vi quando ele estava meio bravo. E aí ele amassou o chuveiro. Aí foi lá que eu encostei. As irmãs já estão saindo. Eram irmãs assim, que não é nem da Assembleia de Deus, pelas festas, que não era da Assembleia de Deus. E evangelizou ele bravo, porque ele estava com as argumentações meio esquisitas. E ele estava alimentando aqueles níqueis, até peguei um pedacinho de pão e fiquei também com os níqueis, aqueles bichinhos que não aquilo. Aí nisso ele perguntou: o que foi que houve? Que o senhor está meio irritado aí? A carta de aí, falando de Jesus para mim para a igreja. E aí ele usou umas palavras lá, uns impropérios. Aí eu disse: pois o senhor está diante do pastor, e eu estou confirmando que o que ela disseram é verdade. O senhor precisa aceitar Jesus como Salvador. Isso aqui é seu livro. Aí eu falei: aceite Jesus, e ele bravo.
santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia. Vamos citar aqui, relarguir, pontuar isso aqui, que eu acho muito importante. Nós temos que nos revestir de ternos afetos de misericórdias. Sabe o que é isso? Ternos afetos de misericórdias. Terno vem de ternura, de brandura, de amor mesmo, de misericórdia. A Bíblia diz, nos ensina sermos misericordiosos. Sério, misericordiosos. De bondade, nós temos que ser bons, não bons para alcançarmos aplausos, holofotes. Sermos bons porque Jesus nos tornou bons. Éramos os mais miseráveis dentre os homens, mas Deus nos tornou bons. O Espírito Santo nos faz ser bons. E mesmo que desejamos ou venha vir um pensamento para com alguém semelhante, que seja contrário a este sentimento, somos tomados pelo Espírito Santo para não fazermos o que não convém, mas ter aquilo que é certo. Depois ele diz, revestidos, além da misericórdia e de bondade, ele diz, revestidos de humildade. Essa humildade aqui não é aquela falsa humildade, é uma humildade de coração, é uma humildade que nasce do Espírito, é como se fosse um dom do fruto do Espírito. E Jesus foi mestre em ensinar sobre a humildade. A humildade, ela é muito importante na vida do crente. E aí, às vezes as pessoas confundem a humildade com aquele ser maltrapilho, jogado. Não é isso. A pessoa pode andar bem vestida, ser intelectual, ser rica, ser uma pessoa bem sucedida no seu trabalho, na sua profissão. Porém, entretanto, todavia, ainda assim, ele também não pode esquecer-se de ser humilde. Ele pode chegar ou atingir graus elevados, mas não pode deixar de ser humilde. A humildade, ela é um distintivo do crente. A falta da humildade leva o homem à ruína. Diz que a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. E a humildade nos leva a níveis, nos eleva a níveis que nós nem imaginamos. Então nós precisamos orar e na nossa oração perguntar, Senhor, eu estou tendo um coração verdadeiramente humilde para ouvir, para obedecer, para entender.
para receber a correção. Então a humildade é um distintivo cristão. Jesus diz depois, ou antes, aliás, em Mateus 11, 28 e 29, sobre isso, porque logo em seguida, depois de humildade, vem de mansidão, revestidos de mansidão. E o Senhor Jesus ele diz: sede manso e humilde. Humilde e manso. A Bíblia diz, que Moisés era o homem mais manso da terra. E mansidão aqui é um do fruto, ou do bom do fruto do Espírito. O fruto do Espírito só é desenvolvido em nossa vida se a gente tiver uma vida subjugada à palavra de Deus, subjugada à palavra de Deus. E um crente manso e humilde, ele não é mais aquele crente, ou melhor, aquela criatura de outrora. Como alguém dizia, uma pessoa que não era ainda bem legitimamente crente: eu sou crente, mas meu braço não é. Já algum de vocês já conheceram ele. Andou por aqui também. Mas se emagracou, depois teve a filha, acabou sofrendo um AVC e depois morreu. Era uma pessoa que era muito exaltada, não tinha humildade, e tudo que ele tentava não conseguia. E muitas vezes eu tinha a oportunidade de falar com ele e conversava com ele: rapaz, pode dar por aqui, né? Mas ele não atendia nem entendia. Não atendia nem entendia. E finalmente o fim dele foi trágico. A falta da humildade, irmãos, que a humildade, que é o oposto do orgulho, se por um lado a Bíblia diz que a humildade precede a honra, diz que o orgulho também precede a queda. Antes de alguém cair, e quando eu digo cair, não quero dizer que a pessoa cometeu um pecado crasso, um pecado mortal, é cair da graça. Tem pessoas que procuram o Espírito Santo e não está mais nela, porque a vaidade tomou de conta. Já não sente mais vontade de orar, já não sente mais vontade de estar no culto, já não sente mais vontade de buscar o Senhor. Falta, sabe o quê? Humildade e mansidão para entender que está debaixo de uma autoridade suprema. O texto aqui, eu acho interessante, Colossenses 4:1, diz o seguinte: senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Deu para entender, irmãos? Paulo aqui está falando para aquela classe de homens ricos que tinham escravos. Aí esses eram chamados de senhores, donos de escravos. Até falei outro dia desse aqui sobre Onésimo, que era escravo de Filemão,
roubou Filemão, fugiu, depois ele foi evangelizado por Paulo, ganho por Paulo, e depois Paulo vai e manda ele voltar. E Paulo recomenda a Filemão para que receba ele. Veja, isso mostra que nós, por mais que sejamos, que alcancemos hierarquias, tem alguém acima de nós. Eu estou aqui, vocês estão aí. Eu estou aqui, vocês estão aí, eu estou aqui. Ali está o pastor Francisco, ali na frente está o pastor Valdomiro. Lá em São Paulo está o pastor José Wellington. E assim, Deus acima de todos nós. Ninguém pode bater no peito e achar que é independente, que é autossuficiente. Todos nós somos e devemos ter essa humildade em nós. E como eu falei, mansidão e de longanimidade, revestir de longanimidade. Também, longanimidade é aquilo que todo mundo deve saber que é também um fruto do Espírito, que é a mansidão. Ou seja, aliás, a paciência. Longanimidade vem de paciência. Quantas pessoas perdem a Deus porque perdem a paciência? Já dizia alguém, 3 coisas que temos que ter: paciência, muita paciência e mais paciência. Então tenha paciência, tenha paciência, tenha paciência. Davi disse, depois que conseguiu receber a vitória, ele disse: esperei. Aí não deixa na palma. Com paciência. Não adianta esperar desesperado, porque não vai dar certo. É esperar com paciência. Porque quando você perde a paciência, você troca os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, e depois dá tudo errado. Porque não teve paciência, não teve a longanimidade. E o fruto, eu considero todos importantes. Mas que adianta ter o fruto, ter os dons espirituais, falar línguas, profetizar, interpretar línguas, ter sonhos proféticos? Porque eu fico observando algumas criaturas aqui mesmo, que teve um sonho, que teve uma visão, que teve isso, que teve aquilo, mas quando eu vou olhar, porque quando a gente passa a lidar com pessoas, a gente acaba se tornando um pequeno psicólogo. A gente descobre as pessoas, não é de uma hora para outra, não. Tem pessoas que eu estou descobrindo o perfil depois de 3 anos que eu estou aqui. Mas eu não tenho perseguição para com ninguém. De tudo. Porque para mim, do jeito que eu sou pastor de Zé, eu sou pastor também de Maria. Quando o pastor chegou aqui, ele encontrou o presbítero Robson, que na época era diácono, com o apoio do pastor Jair. E antes disso, depois disso, aliás, vou lá para ser um candidato a vereador. E já estava trabalhando bem nas pesquisas. E aí houve um desacerto, o Bastos entrou com o apoio de alguém. E aí daqui a pouco começou a chocar. E teve uma confusão no caminho. E aí o pastor falou uma palavra e disse: eu sou pastor de Bastos, sou seu pastor, mas também sou pastor de Bastos.
Então, eu estou dizendo isso não para falar de A e de B, mas para tirar essa frase. Eu sou pastor C, mas também sou pastor D. Então, aqui eu sou dirigente de A, de B, de C, todos. E para mim não tem distinção, não tem acepção, não tem nada. Para mim, todos são iguais. Mas a gente vai descobrindo, vai vendo, vai entendendo, vai fazendo leituras. O texto segue no versículo 13, irmãos, e isso aqui é para nós, é para crente. Repitam comigo essa palavra: suportai-vos uns aos outros. Foi só um ensaio. Suportai-vos uns aos outros. Sabe o que é isso, irmão? Suportar uns aos outros? Modena Silva, a quem eu fui auxiliar 4 anos, depois eu substituí, e depois que nos tornamos muito amigos, eu sempre ia na casa dele. Quando muitas vezes ele me aconselhava, me dava palavra, me orientava, e ele dizia palavras que até hoje eu lembro, dizia assim: meu filho, lidar com gente às vezes é como engolir sopa de ovos, cheia daqueles resíduos de ovos, desce rasgando, é você engole, é você engolir sapos e lagartos e cuspir fogo. Não é fácil, não. Alguém pode dizer: é fácil ser crente, só se for para você, porque para mim é difícil. E quanto mais o grau, o número, a importância ministerial que você ocupa, mais a responsabilidade recai sobre nós. Mas exemplo, trato, fidelidade, tudo. O peso é maior. O peso é maior. Continuando, suportai-vos uns aos outros, tolerar-vos. É você saber que alguém te fez algo e você suportar. É você saber que alguém fez algo e você não revidar com um pedaço de pau, uma pedrada, e você suportar. Porque observe que ele diz: revestimos de, aí ele diz aqui, termos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Então, quem é manso, ele suporta. Moisés e Miriam, Arão e Miriam, atacando o próprio irmão, porque ele casou com uma mulher chamada, uma mulher cuxita. Foi um estopim para haver uma enxurrada de críticas a Moisés. Moisés poderia chutar o pau da barraca, porque ele é do líder, mas ele usou de mansidão. Ele usou de mansidão. Não foi encrencar com Miriam, não foi encrencar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu perguntei a uma pessoa, aqui, uma pessoa que tem uma boa convivência, e eu fiz para ela como Jesus fez, né? Jesus me perguntou para os discípulos: o que diz o povo acerca de mim? É duro, né? Você pedir para alguém te avaliar. Ficou
sei, dizem que, ela disse, pastor, eu acho que o senhor precisa ser mais duro nessa igreja. Eu disse, não, teve gente que quis ser duro nessa igreja e não teve sucesso. Porque ser duro não vai levar ninguém para lugar nenhum. É ser manso. Aí ela depois reconheceu essa pessoa. Mas o senhor está certo. Antes de eu responder uma coisa, porque se o senhor for fazer assim, o senhor vai causar isso. Só entendeu. Que lidar com pessoas, irmão, exige tudo o que aqui está sendo aqui alistado. Misericórdia, mansidão, humildade, bondade, longanimidade, suportar. Tudo isso aqui faz parte de quem trabalha com gente. Aí diz aqui, eu pedi para vocês repetirem, e eu falava e vocês repetiram. Agora eu vou pedir novamente aqui já outra coisa. Depois disso aqui, de suportai-vos uns aos outros, diz aqui, perdoai-vos mutuamente. Repita comigo. Perdoai-vos mutuamente. Veja que coisa interessante. Perdoar mutuamente. Ou perdoai-vos uns aos outros. Eu falava aqui até com alguns obreiros. Tem pessoas, veja, que dão trabalho. E parece que as pessoas às vezes veem a gente e querem que a gente tome providência para botar para fora da igreja. Não, pastor nenhum tem poder e não pode botar ninguém para fora. Pode não. Deixa aí. Mas está dando trabalho. E não, a palavra de Deus diz que Deus vai tratar com essas pessoas. Porque se eu, ou qualquer obreiro, pastor, dirigente local, ou um presidente, botar para fora, ele pode ser excluído, ele pode sofrer alguma suspensão. Agora, não se pode botar ninguém para fora. Porque o estatuto reza que os cultos, eles são abertos ao público. Então, a pessoa pode entrar, ela não pode receber o convidado. Então, ninguém pode botar para fora. Mas está causando mal. Irmão, isso não é coisa nossa. É o Espírito de Deus que faz a obra certa, na hora certa, no tempo certo. Porque quem é de Deus é de Deus. Agora, quem não é de Deus vai sofrer as consequências. Quem é de Deus vai obedecer, vai se aproximar. Quem é de Deus não vai ficar fazendo rodinha por aí, de escarnecedor, reuniãozinha. Não, tipo, deixe com Deus. A obra é de Deus. Nós não podemos tomar o lugar de Deus. Nós temos que entender qual é o nosso lugar. O lugar de Deus é o lugar de Deus. Tem coisas que só Deus faz, mas tem coisas que só eu posso fazer. Tem coisas que eu faço porque é da minha só vai fazer, mas tem coisas que é Deus que vai fazer. Você quer ver um exemplo? No Antigo Testamento, dois personagens. Um era Saul, o outro era Samuel. Samuel era sacerdote, ligado às coisas espirituais.
Saul era ligado às coisas do governo. Mas veja o que aconteceu. Saul se embaraçou quando ele quis fazer aquilo que não era da sua alçada. Quando ele quis tomar o lugar que era de Samuel. Ele sacrificou, e sacrificar era ofício do sacerdote, não do rei. Ele nem porque não era ofício dele, e muito mais porque ele estava desviado, literalmente desviado. E todo mundo sabe qual foi o fim trágico de Samuel, de Saul. Aí no próprio livro de Samuel 15, 22, uma coisa assim, diz: melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Amém? Deixa eu concluir. Diz o seguinte mais: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem ou contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E perdoar uma ofensa não é tão fácil. A Bíblia chega a falar em Provérbios que é mais fácil conquistar uma cidade edificada do que conquistar ou reconquistar um irmão ferido. A coisa é séria. Por isso que às vezes tem que engolir, suportar. Porque você de repente aguenta ouvir, mas aquela pessoa que está falando para você não aguenta isso aqui. Aí, quando você fala, quem é ou quem sai por ruim é você. Está na internet, acho que até já conversei uma vez com o Neto da Escola. Isso está no YouTube. O serial killer foi preso. Ele havia matado muitas mulheres nos Estados Unidos. E a reportagem dizia que uma característica do serial killer, quer dizer, assassino em série, serial é série, killer quer dizer assassino. Então, serial killer, assassino em série. Ou seja, mata aqui, mata lá, ele vai acumulando assassinatos, mortes. Uma das características é a frieza e a falta de arrependimento. Ele não tem sentimento nenhum. Ele mata por prazer. E conversa com pessoas que a gente, até alguns que conhece, que já foi de luta extermínio, já matou. Ele disse: pastor, quando mata o primeiro, o segundo já não tem nenhuma. Você mata 4, 5, 10 e não está nem aí. É coisa normal. É uma coisa. Então ele se torna um bicho insensível. Até que venha o Espírito de Deus e bota o demônio para fora. E esse serial killer foi a julgamento nos Estados Unidos.
quando o júri popular é com a participação do povo. Naquele negócio todo, vítimas, família das vítimas, diziam palavras, impropérios, palavras de maldição: tomara que você morra, tomara que você vá para o inferno, tomara que você vá para isso, para aquilo, para aquilo outro. E amaldiçoava ele. E ele ria ironicamente das famílias, das vítimas, friamente. Até que no meio daquele júri aparece, daquele monte de gente, aparece um senhorzinho barbudo. Está na internet aí. E ele deu uma palavra, e ele era crente, e ele veio e se aproximou do Senhor e disse: você matou a minha filha, a pessoa, a coisa mais preciosa que eu tinha aqui na terra. Mas Deus, em Jesus, mandou um vir aqui para fazer a coisa mais difícil do cristianismo. Você está perdoado. Foi a vez que ele começou a derramar uma lágrima, porque todos o condenaram, todos desejavam que ele morresse, que ele fosse para o inferno, mas chegou alguém e liberou uma palavra do perdão. Eu não sei, mas eu vou falar o que veio ao meu coração agora. Perdoe. Perdoe. Aleluia. E pela terceira vez eu digo: perdoe. Tu vai entender o mistério. Deixa eu seguir para terminar aqui. Assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, por isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu quero redarguir apenas essa frase aqui desse versículo: sede agradecidos, sejamos agradecidos pelo pouco, pelo muito, ou pela promessa, sejamos gratos. Amanheceu o dia, obrigado, Senhor, por uma noite de sono. Vai dormir, obrigado, Senhor, por mais um dia que me der para dormir. Agradeça, como as irmãs hoje agradecendo aqui, por bênçãos recebidas. Agradeça. Claro que elas vêm em casa e já fizeram uma oração para agradecer a Deus, mas quiseram expor para a igreja, para que isso sirva de incentivo, para que quando você receber uma bênção, você seja grato, seja agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E Paulo diz para Timóteo: persiste em ler. Porque para a palavra habitar em nós, nós temos que absorvê-la, lê-la, estudá-la. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então nós temos que fazer isso. Aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Não custa nada você pedir
nos aconselhar, buscar um bom conselho, com sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E finalizando o versículo 17, diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação ou obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui eu fecho a Bíblia para o último comentário. Tudo o que nós vamos fazer, tudo o que nós vamos fazer, nós precisamos fazer em nome de Jesus. Tudo que nós vamos fazer, mas em nome de Jesus. Vai comprar pão? Vou em nome de Jesus. Vai em vaseio? Vou em nome de Jesus. Vai trabalhar? Vou em nome de Jesus. Eu vou ali fazer uma obra em nome de Jesus. Tudo coloca Jesus na frente. Se você colocar, se eu colocar, se nós colocarmos Jesus na frente de tudo que nós elaborarmos, projetarmos, vai dar tudo certo, como diz o certo livro. Faça isso, façamos isso. Tudo. Faça. Mas faça em nome de Jesus. E Deus vai aprovar, Deus vai apoiar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, rapidamente, amanhã não tem celebração, porque está no processo de encerramento. Mas à noite nós queremos contar com os irmãos aqui no culto da virada, no culto de vigília. Esse culto ele acontece na sede, ele acontece nas suas congregações, as congregações mais da sede. Ah,